dia. Bom dia. Hoje, 9 de fevereiro de 2023, perfeitamente, nós estamos dando início ao encontro da nova era de número 108. Muito bem. Da vez passada, no anterior, nós terminamos neste quadro. Vamos revê-lo para podermos recordar um pouco de como terminamos da vez anterior. Vamos lá. O que houve? Por que travou? Travou por quê? Foi. Então, neste quadro, nós estávamos falando sobre materialista e espiritualista. E temos aqui, perdão, está complicado, o que está acontecendo hoje? Temos aqui a conclusão 8 do Livro dos Espíritos, que é uma conclusão do nosso querido Agostinho, que diz assim: estávamos cobertos de razão quando dissemos que o Espiritismo matou o materialismo por meio dos fatos. Tivesse produzido este único resultado, e a ordem social já lhe deveria muita gratidão. Vejam só como funciona. Ele, porém, faz mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por conseguinte, a necessidade do bem. O número dos que ele levou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. Cuidado aí, você vai esbarrar no... Fica na cadeira de cá. Não pode. Não pode. Muito bem. Essas são palavras de Agostinho mostrando justamente o mal que nos causa ser materialista. Precisamos nos afastar, como vimos nos quadros anteriores. Então vamos dar sequência. Visto isso, nós temos esse quadro que nós vamos rever. O Espírito tem que resgatar o homem da matéria. É justamente tirar o homem do materialismo. E quem é o homem? Quem é o homem? Perfeitamente. Então, somos nós, espíritos, que temos que fazer este trabalho. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela, triunfando. Olha só, olha o contrário, que coisa, né? Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas as conquistas do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria, Lázaro. Temos falado bastante nessa colocação de Lázaro, porque ele diz: o sangue resgatou o espírito. Porque o espírito precisa da matéria para o seu processo evolutivo. Está no livro. Temos necessidade da reencarnação para o nosso processo evolutivo. Porque muitos dos nossos aprendizados é usando a matéria que nós realmente conseguimos nos libertarmos de muitas das ignorâncias que temos, é através do corpo físico. Por isso,
Lázaro diz que o sangue resgatou o espírito, porque usamos o corpo com a finalidade da evolução, como nos fala o livro dos Espíritos. Essa necessidade é primordial, é uma necessidade, é um caminho estipulado por Deus, não temos como fugir. É por essa faixa que todos precisamos caminhar, todos nós espíritos. E então Lázaro nos coloca dessa forma, mostrando depois, logo a seguir, que quando ele fala o sangue, e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Ou seja, com o aprendizado que nos foi proporcionado pela matéria, nós precisamos agora resgatar o homem, desprendê-lo do apego à materialidade, porque a materialidade simplesmente serviu para o seu aprimoramento espiritual. E nós sabemos disso, já vimos isso, inclusive. Apenas, sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres procure iludir-se sobre o seu destino na terra, pretendendo que deva ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com o auxílio dos órgãos físicos e no mundo material. Então vejam, aí está o complemento de tudo que estávamos falando, não? A vida terrena deve servir apenas ao nosso aperfeiçoamento moral. Temos falado bastante nesse quadro. Esse quadro mostra perfeitamente o desapego que nós precisamos ter da materialidade e nos tornarmos realmente espíritas, espiritualistas, porque somos espíritos. Imagina ficarmos apegados à matéria, né? Usufruindo simplesmente dos prazeres que a matéria nos proporciona, esquecidos do nosso aprimoramento espiritual. Tudo bem, e aí vem a hora da partida, que vai deixar inclusive a ferramenta mais preciosa que foi dada para a reencarnação, que é o corpo físico. E aí? E por isso, e não foram poucas as vezes, N vezes, que nas sessões mediúnicas nós encontramos espíritos completamente desorientados, amorfinados, desequilibrados na sua totalidade, né, por estarem na vida espiritual, mas que lá chegaram completamente apegados ao mundo material. E aí a coisa é séria, apegados inclusive a pessoas. É outro problema sério. Nós temos que ter... Eu acho que ainda é mais sério. Pois é, nós temos que ter a afetividade, a colaboração, a ajuda, mas amar, jamais achar que o outro nos pertence, que o outro é do nosso domínio. E muitos espíritos partem assim, e aí sofrem terrivelmente. É um problema muito sério. Então é bom que nós comecemos a nos firmar severamente dentro desse contexto. A vida terrena serve apenas para o nosso aperfeiçoamento moral. Aperfeiçoamento moral. E quando se fala em aperfeiçoamento moral, entra tudo, porque para você ter cada vez maior esse aperfeiçoamento moral, você tem que buscar o conhecimento, não tem como ser de outra maneira, não é? Tem que ir eliminando a ignorância só se elimina com o conhecimento, não é?
E há muitos que pensam que sabem, mas não sabem nada. Pensam que sabem, começam a interpretar tudo com um conhecimento estagnado num determinado patamar, né? O tempo continua, e ele está aqui analisando tudo com o conhecimento que adquiriu até aqui. Problemático, não? Estagnou-se e vai ter problemas futuros, com certeza. Você se sente orgulhoso, né? Acha que sabe tudo. Pois é. E aí, esse conhecimento que ele adquiriu até aqui não cabe mais nesse tempo que passou. E o que vai acontecer? Vai para o mundo de categoria inferior para aprender a despertar. Simplesmente isso. E nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos no ápice da transição planetária. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Ou nós procuramos nos adiantar, nos aperfeiçoarmos, para podermos ficar no planeta Terra em condições melhores, de mais paz, de mais tranquilidade, ou então vamos ter que aprender como aprenderam os capelinos quando vieram para cá em um mundo primitivo. Que coisa, hein? Já imaginou, graças a vocês tendo que nascer agora em um mundo primitivo? Renascer em um mundo primitivo? Hein? É difícil, né? Pois é. Problema sério, todos eles sentiam isso. O espírito daqueles que reencarnaram àquela altura, eles sentiam isso. E aqueles que ficaram no mundo lá de capela, né, sentiam a falta deles e rezavam por eles. E quem nos fala isso é Emmanuel. Vamos em frente. E agora nós vamos entrar em algo bastante importante para mim, para nós. Eu considero assim, que é a progressividade da esperança, que é muito mal interpretada. Muitos ainda não compreenderam o que é a progressividade da esperança, mas vamos chegar lá, vamos ver. A progressividade da esperança é uma estrutura energética. Estrutura energética, ninguém vai ver. Que impulsiona o espírito a buscar sua evolução. Buscar sua evolução. Quando o ser estabelece seus objetivos existenciais e situações provacionais para promover modificações energéticas importantes, está lançando mão das bases de progressividade da esperança. Vamos dar continuidade aqui. A progressividade da esperança é a imantação divina que o Espírito traz em si para que haja progresso em seu pensamento e esperança de ser feliz. Os caminhos provacionais, as lutas, os reajustes são situações de progresso para o espírito. Na progressividade da esperança, o espírito tem a visão do futuro e a esperança de modificar-se energeticamente. Uma imantação divina. Por quê? Porque quando nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório para progredirmos, para vencermos, para chegarmos a ser melhores ao final da reencarnação. Então está tudo, de certa forma, traçado no nosso planejamento reencarnatório e nós concordamos com aquilo que ali está pautado a modo de sermos melhores. Muito bem. E, evidentemente, guardamos uma grande esperança de quando encarnados realizarmos realmente aquilo tudo da melhor forma possível. Porque sabemos perfeitamente
que em realizando aquela pauta, nós seremos melhores, seremos espíritos mais felizes, com mais paz. Então é a esperança, é uma esperança que nós temos de dias melhores, seguindo aquela pauta que foi traçada por nós mesmos, com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Aqui nesse livro, da onde extraímos este pequenino texto, eu acho que todos devem ter esse livro, porque esse livro é bem importante para o nosso trabalho. Ainda temos assim, olha, eu vou ler. É importante ressaltar que a experiência do passado contida na anterioridade é a base da sustentação do presente. Experiência do passado contida na anterioridade é a base da sustentação do presente. Quer dizer, nós vamos utilizar aquilo que aprendemos e que conseguimos interiorizar no passado para as realizações que temos agora nesta reencarnação. É a base de sustentação. Quer dizer, então sabemos todos que temos erros do passado, que temos algo a ser regenerado, e é assim que precisamos agir. Por isso ela é a sustentação. Ela é a sustentação porque nos dá essa base, com certeza. Senão, não precisaríamos da progressividade da esperança. O passado interfere de forma progressiva na elaboração do pensamento e na vivência dos atos do espírito. Observe esse detalhe. O passado interfere de forma progressiva na elaboração do pensamento e na vivência dos atos do espírito. Se ele interfere, ele pode interferir benignamente ou malignamente. E precisamos saber definir esse momento. Porque se houver uma interferência promovida por essa anterioridade de forma negativa, nós sabemos que não devemos partir por ela. Então temos que ter esse cuidado de os vigiar. Por isso, vigiai e orai. Mais uma vez está aí Jesus. Ao reencarnar, ele traz um pensamento progressista. Claro, fizemos uma programação para progredirmos, com vibrações cheias de esperança, as quais passarão a nutrir seu pensamento de equilíbrio. Mas passarão a nutrir seu pensamento de equilíbrio. E para ter a nutrição desse pensamento de equilíbrio, o que precisamos fazer? Orar, né? Orar para sempre em conexão com o bem, com o bem. E querer o bem, cultivar o pensamento, buscando o bem, não só para nós, mas para o universo inteiro. Ou seja, temos que estar com ideias e pensamentos de progresso. Sim. E irmos mais além. Sim. De realmente partirmos para caminhos melhores. Sim. Certo? Muito bem. As quais passarão a nutrir seu pensamento de equilíbrio. Na verdade, a existência do espírito tem dois eixos. Um é formado pela construção do passado e o outro por tudo o que vai realizar, principalmente através dos relacionamentos escolhidos. Olha só. Tem dois eixos. Onde estou? Daqui. É formado pelas construções do passado e o outro por tudo que vai realizar. Veja bem, dois eixos. Um formado pelas construções do passado, que nós estávamos vendo. Construções que podem ser boas e construções que foram ruins. Certo?
e o outro por tudo que vai realizar. Por tudo que vamos realizar, que está pautado no nosso planejamento reencarnatório, então está óbvio que nós vamos usar as construções benignas. Aquelas que não prestam, nós vamos procurar eliminá-las. Jamais partir por elas. Mas é interessante verificar, né? Que a maior parte de nós, muitas vezes, penetra pelo que não presta. Não é? Nessas construções que trazemos, que deveriam ser eliminadas. A anterioridade e a progressividade da esperança se mesclam na vida do Espírito. A anterioridade e a progressividade se mesclam, como nós estamos vendo. Não é de outra maneira. Então, essa progressividade da esperança, ela começa a ser produzida quando nós promovemos o nosso planejamento reencarnatório, junto com os amigos espirituais. Porque estamos fazendo um planejamento reencarnatório para o nosso progresso, para sermos melhores, para consertarmos muitos dos nossos erros e aprimorarmos qualidades que já começamos a iniciar, já temos iniciadas. E aí então, aquele planejamento que fizemos, ele se imanta, ele está cheio da progressividade da esperança, porque queremos ir adiante, queremos crescer. Não podemos perder essa progressividade quando estamos reencarnados e abandoná-la, porque ela tem imantação divina. E tudo que tem imantação divina é potencializado pelos amigos espirituais quando aqui estamos. Se você deseja caminhar benignamente e tem esse pensamento firme, você recebe essa imantação dos guias espirituais, principalmente do teu guia espiritual e de amigos espirituais. Eles te ajudam, eles potencializam tudo isso em você. Agora, se você de repente começa a ter ideias confusas, desequilibradas, você perde essa imantação, você perde esse contato dos amigos espirituais que querem te ajudar. E aí entram outros, né? Entram aqueles amiguinhos que querem te ajudar, que vão te ajudar a cair no buraco. Pronto, falou a graça. E é isso mesmo. E é isso mesmo. E às vezes o buraco é tão profundo que depois para sair fica difícil, né? Aí você tem que encarar um terremoto e morrer com um prego em cima da cabeça. É um problema muito sério. E aí você tem que depois encarar uma bala perdida, que não tem nada de perdida, ela é achada. E o primeiro que fez uma reportagem a respeito, falando de bala perdida, foi Hermínio Miranda. Logo que apareceu essa história de bala perdida, Hermínio Miranda lançou uma mensagem falando a respeito disso, né? A bala perdida é achada. E foi um texto grande de Hermínio Miranda, eu lembro disso. Esses dias, Coreia, esse dia para trás, 3 dias, 4 dias, não sei, passando na televisão, a pessoa ganhou 3 balas perdidas nas costas. Que beleza, né? 3 perdidas. 3 perdidas nas costas. E como nós sabemos que tudo só acontece com a permissão de Deus, aí vejam que a bala realmente não é perdida. Ela tem sempre. Agora, o problema é aquele que fez parte do escândalo, né? Que promoveu, porque a situação dele também é bastante inferior e ele foi usado para que pudesse o fato se dar. Às vezes as pessoas não compreendem isso, não é?
Ah, mas está vendo o sujeito, né? Mas ele foi uma ferramenta. Pela inferioridade que ele comporta, ele é usado para cometer o crime, o desequilíbrio, a desavença, pela inferioridade. Para entrar naquela mesma sintonia, mas isso de aí. certa forma ele não está atuando diretamente, Perfeito. mas está vibrando naquela mesma Tá, sintonia. com certeza. Mas isso acontece porque ele afastou de Deus, né? Se não Pois tivesse é, sim, isso, ele não ia ser é um usado. afastamento, é um afastamento. Progressividade da esperança, continuamos lá e agora estamos nesse livro aí, Sentimento, a Força do Espírito. Esse livro aqui. Vamos ver o que diz. Na progressividade das esperanças, os vetores reencarnacionistas, lembram dos vetores reencarnacionistas? Vimos aqui, assumem papel preponderante, levando o ser a buscar um direcionamento próprio, alimentado por seus sentimentos e valores. Na progressividade das esperanças, os vetores reencarnacionistas assumem papel preponderante. Por quê? Por quê? Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, nós lançamos mão dos nossos sentimentos. Certo? Nós lançamos mão dos nossos sentimentos. E de acordo com a energia que nós procuramos promover os nossos sentimentos no nosso planejamento reencarnatório, nós dimensionamos esse vetor para mais ou para menos, de acordo com o nosso momento evolutivo. De acordo com o nosso momento evolutivo. Então tudo isso está traçado no nosso planejamento reencarnatório. Está lá. Nós fizemos, está lá. Nos compromissamos com aquilo. Nosso compromisso foi assumido. Tem uma pauta nos aguardando após o nosso desencarne. Não é brincadeira não. Não é como aqui não, que está com fogo, joga fora. Não acontece isso não. E quem vai cobrar a nós somos nós mesmos. É a nossa consciência que vai cobrar. Então, a progressividade da esperança está contida em cada um desses vetores do sentimento. Em cada um desses vetores. Digamos, vamos fazer um exemplo assim, hipotético. Meu sentimento de ser bastante fraterno, sentimento de fraternidade com o meu grupo familiar. Eu me comprometi com isso, está na minha pauta, no planejamento reencarnatório. Coloquei lá um vetor reencarnacionista com dimensões bastante avançadas, com tudo aquilo que eu me comprometi em termos de afetividade com o meu grupo familiar, em termos de ajudar, de compreender, de entender, de ser carinhoso, está ali. Muito bem. Aí eu reencarno, mas eu crio um descompromisso total com esse vetor que eu me comprometi. Eu crio um descompromisso total. Ao invés de realmente ser bastante fraterno, eu maltrato, eu não ligo, eu deixo para lá, eu não quero saber, eu não faço nada. E aí?
essa progressividade eu joguei totalmente fora. Eu não a utilizei. E pelo fato de eu estar agindo desta forma, desta maneira, completamente errônea, eu perco a influência do meu amigo, do meu guia espiritual. Por que eu crio um momento dessa ordem, dessa natureza? Evidentemente porque eu quebrei toda a sintonia que eu poderia ter com esse meu guia espiritual, que poderia vir a potencializar essa minha esperança, até por pequenos erros que eu pudesse vir a cometer, não realizar na íntegra aquilo que eu me comprometi, mas ele me ajudaria. Mas se eu quebro por completo, eu parto em completa desconsideração com o que planejei, eu não tenho sintonia com o meu amigo espiritual, nem com o meu guia espiritual, nem com qualquer outro amigo espiritual que queira me ajudar, porque eu estou sintonizado aqui e eles estão aqui, não tem como. O meu rádio não vai conseguir sintonizar, né? Vou ficar fora da estação, não tem como, e aí eu perco a ajuda e a imantação desse irmão. Essa imantação divina eu não a terei. Então a minha progressividade não será progressividade. Como é que é o negócio? Vai para o buraco, né? É isso aí. Não tem como ser de outra maneira. Então é muito importante que nós prestemos bastante atenção e tenhamos pensamentos positivos, ideias benignas, a modo de recebermos as inspirações dos amigos espirituais, que potencializam tudo de melhor em nós. É importante ressaltar que a experiência do passado contida na anterioridade é base de sustentação e reflexão no presente. Acabamos de ver isso também no outro livro, não? É base de sustentação, reflexão no presente. Então é preciso estar refletindo constantemente. O passado interfere de forma progressiva na construção do pensamento e na elaboração das atitudes do espírito. A anterioridade e a progressividade se mesclam na vida do ser. Não tem como. Vai mesclar mesmo. E nós precisamos refletir bastante como é que essa mesclagem se dará, para não partirmos o caminho inferior, e sim para o caminho sempre melhor. Um pequenino trecho desse livro, pequenino mesmo, menor que o outro, na mesma página, na mesma lição, que tem como título Anterioridade e Progressividade das Esperanças influenciando nas escolhas e decisões dos espíritos, do espírito. E diz assim: a anterioridade é o quadro a ser estudado e trabalhado em cada existência do espírito. Nela estão todas as necessidades básicas que promoveram os pontos de definição para o planejamento reencarnatório do espírito. Nós já vimos isto. E sabemos que todos nós temos pautado no nosso planejamento reencarnatório aquilo que realmente podemos resolver a 100%. Porque se alguma coisa quiséssemos colocar no nosso planejamento reencarnatório, que não tivéssemos qualidades espirituais para resolvermos, os amigos espirituais procurariam tirar isto do nosso pensamento, da nossa ideia, a modo de não ficarmos
sintonizado naquilo que não temos capacidade ainda de resolver. Por que isso? Por que isso? Por que tirar da ideia? Por que não colocar na pauta? Por quê? Por quê? Ninguém responde. Ninguém responde. Para que a gente não cometa o erro de não cumprir. Para que a gente não cometa o erro de não cumprir. E que mais? E que mais? Por que não colocar na pauta? Por que mais? Pela falta de compromisso. Hã? Pela falta de compromisso. Sim, por que mais? E por que mais? Geneticamente falando, por que mais? Mapeamento genético. O corpo físico vem preparado para aquilo que está pautado para que consigamos resolver. A ferramenta que estamos usando, nosso corpo físico, ela é dimensionada dentro do nosso planejamento reencarnatório, do fato do espírito, que vai gerar um planejamento, e esse planejamento, esse fato do espírito, também molda o corpo que vamos habitar. Ferramenta pautada para aquilo que podemos fazer. Que beleza, né? É aquilo que eu costumo dizer. Não vai bater o prego com a pedra, é com o martelo. O nosso martelo ainda não tem a melhor qualidade, mas tem a qualidade necessária para aquilo que pautamos no nosso planejamento reencarnatório. Então não podemos reclamar. Não podemos reclamar. Ah, mas está acontecendo isso, eu tenho que resolver. Sim, você está preparado para resolver. O teu corpo está preparado para você agir e resolver aquilo. É tua obra. Faça a obra. Pressionar a vontade. O pedreiro, quando pega para fazer a obra, ele não vai fazer a obra? Vai assentar o tijolo, vai fazer a massa, preparar tudo, não é assim? Pois o nosso corpo está preparado para que nós, espíritos, façamos a nossa obra. E aí? Ah, mas isso não é para mim, está demais, que coisa horrível. Quem disse para você que não é para você? Quem disse? Essa é a minha obra? Cuidar dessa família sem vergonha? É sim, é a tua obra. Está rindo, é a tua obra. Por que não? Estás preparado para isso? Tens a ferramenta adequada, mapeada geneticamente para você agir e resolver este problema. O pedreiro não chega na obra sem as ferramentas adequadas para fazer a obra. Chega. Ele não tem que levar pau, carrinho, né? Não tem que ter tudo. Pois é. Nós temos tudo neste corpo. Os instrumentos todos estão aqui para resolvermos o que temos a resolver nesta reencarnação. Pautado no planejamento reencarnatório de acordo com o fato do espírito. O fato do espírito, lá no fato do espírito, foram extraídas condições que estão pautadas na nossa anterioridade, mas só foi colhido aquilo que era possível para esta reencarnação, para esta existência. Ah, eu quero me encontrar com aquele sujeito, com aquele espírito que me fez mal ou que eu fiz mal. Denise, não, ainda é espírito. Não, meu irmão, você não pode, você ainda não está preparado para encarar aquele outro. Então deixa, não vai fazer parte da tua reencarnação. Não, mas eu quero ele como meu marido. Não faz isso não, porque vai ter problema. Não, ainda não está preparado. É isso. Então tudo tem que estar preparado. Lembra do Silas, do caso do Silas que nós contamos aqui? Que está lá no livro Ação e Reação?
Veja a situação desse espírito que está lá em nosso lar trabalhando, que já poderia estar num mundo melhor do que nosso lar, num mundo mais avançado do que nosso lar, e não sai do nosso lar porque ele tem uma dívida do passado a resolver, não é? E que ele não consegue encontrar o espírito aonde ele está, com quem está, para promover uma reencarnação e se ajustar. Então vejam que a coisa é bastante complexa. Então nós temos que ter bastante atenção. Temos a ferramenta preparada para resolver os motivos que nos trouxeram a essa existência. A anterioridade tem ressonância com a consciência. Vejam só. A anterioridade tem ressonância com a consciência, vibrando em processo interativo entre o passado e o presente. Quem disser que não sabe, eu digo que está mentindo. Você sabe. Você está esquecido do que você quer. Olha, quanto tempo demora a preparação reencarnacional? Depende do espírito. 40, 50, 200 anos. Tem espírito para reencarnar 1000 anos e não consegue reencarnar. Tem espírito que tem uma temporada enorme no espaço e não tem condição de reencarne. E outros reencarnam com menos tempo, quando tem condição e tem preparo para isso. Então, a reencarnação não se dá de uma hora para outra, não dá tempo. Muitas vezes, você vai reencarnar, você quer habitar a Ingrid, tudo bem. Mas você, meu irmão, você vai ter que fazer um curso. Você vai ter que se preparar para poder reencarnar. Então, você vai fazer o curso, vai estudar, tem que se preparar para poder promover o reencarno. E pode acontecer de nunca mais reencarnar? Oi? Pode acontecer de nunca mais Você só não vai nunca mais reencarnar quando você se tornar espírito puro. Enquanto você tiver perispírito, não tem como. Você está encarnado no perispírito. Não tem como. Você está vivendo no plano espiritual, mas você está com o corpo material. O teu perispírito é material. É a matéria inerente àquele globo, àquele mundo que você está habitando. E então não tem como. Você só perde, só passa a não ter um corpo material quando você se torna espírito puro. Aí, como é que é? Não sei. Ninguém sabe. Então, reencarnar, tem uma fila enorme lá para reencarnar. Tem uma fila. É fila em tudo quanto é mundo, não é só no planeta Terra, não. É uma fila enorme na reencarnação. Muitos se preparando, outros se prepararam e estão reencarnando agora. Né? Outros se prepararam, outros foram levados a mundos inferiores para se prepararem e retornar à Terra. Mensagem que eu dei para vocês. A mensagem de Bezerra, né, que eu distribuí da vez passada. Está lá escrito. Não é? E retornaram. Mas eu estou achando que muitos vão ter que voltar de novo. E de repente vão para o mundo inferior que estavam para despertar. É um despertamento, não é castigo. É para despertar. Para despertar. Um dos Porque não tem outra forma. Um dos exemplos disso é o espermatozoide. Oi? É o espermatozoide. O que tem? Vem aquele monte. Milhões dele. E só um passa. Mas nós vimos isso aqui. Tudo isso foi tratado aqui. Né? Aqueles que não vieram, não viram. Nós vimos isso aqui. Inclusive o trabalho da espiritualidade para fazer a fecundação material. E tem a fecundação espiritual. Também nós vimos aqui. É a porta estreita? Oi? É a porta estreita, é isso aí? É a porta estreita? Não, essa não é a porta, não é bem a porta estreita, mas podemos até dizer que é a porta estreita para aquele bichinho que está lá. É mais um canal estreito. É, por causa do estreito. Tudo bem. Vamos lá, vamos em frente. Já passou? Quem passou? Você passou, Alice.
cima, Vamos lá. Está aqui. Passaram por mim, porque eu não passei. Quando você botou, Quando eu botei ali, aconteceu. Eu não percebi. O esquecimento do passado não impede que a força dos vícios morais se manifestem continuamente no pensamento e na personalidade do reencarnante, devido à ausência de novos clichês mentais que poderiam atenuar a força do passado. Importante isso, né? Muito bem. E como é que você vai promover esses novos clichês mentais para atenuar a força do passado? Temos visto isso constantemente. Como é que se faz? Fazendo a caridade. Pensamento benigno, né? Pensamento positivo, né? Para você vencer essa energia sem vergonha, safada, inferior, que todos nós ainda guardamos. Essa é a realidade. E energia, elas não se perdem. Você vai atenuando-as e eliminando-as. Mas para atenuar uma energia sem vergonha e safada, você tem que ter aqui uma energia boa, funcionando, não é? E eliminando essa outra que não presta. Não tem como. Não é? É por aí. A caixa está vazia. Caramba, a caixa está vazia. Que coisa ruim. Então promove uma energia boa para encher essa caixa. Acabou. Aí ela vai encher a caixa e aí não tem mais problema. A caixa está cheia de energia favorável. Esses clichês só são eliminados com o nosso avanço moral. Quando a gente faz uma oração bem feita, com fé, elimina muitas energias ruins. Sim, você fazendo a oração e agindo segundo a oração que fez. Não é? Porque tem muita gente que só faz a oração e não faz nada daquilo. Não é? Tem gente esperando o céu, entre aspas, porque está orando, simplesmente não faz nada. Não, eu oro todo dia, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do jantar, do café. Tudo bem, você ora mesmo? Que bom que você está orando. O que você tem feito? O que você faz com aquilo que você diz na oração? Não, eu só oro, eu peço a Deus por todo mundo. E aí? Ação não tem. Não tem ação. Aí Tiago já falou, né? A fé sem obra é morta. Não construiu nada. Não, eu vou fazer essa obra, eu vou fazer, pode deixar. A obra eu vou fazer, mas você não faz? E aí? Ué, cadê a minha obra? Não tem. Alguém faz, né? Hã? Alguém faz. Alguém faz. Não pode ficar. Que coisa, né? Vamos aqui. Estamos no Evangelho. O que te parece aquilo daí? Olha como ela está se vendo. Onde vende o espelho? Oi? Onde vende esse espelho? Onde vende o espelho? Vou te mostrar daqui a pouco. Espera aí. Onde vende o espelho? Mas escuta, tudo bem. Tudo bem. Aí eu te dou um espelho que você vai te ver assim. O que adianta? Nada, porque ele é só um reflexo. Ele vai estar. Eu acho que o meu espelho lá em casa é seguro ali. Um reflexo bom. E aí? Mas aí a gente fala em reforma íntima e mudança interna. Não adianta mudar só o externo. Anterioridade, reflexos na atualidade. Momento para potencializar a progressividade da esperança. E aí diz o Evangelho: Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Mas tem muito, tem demais, né? Exageraram? Deus exagerou? Vou falar com Deus. Deixa comigo. Tem tanto que está influenciando errado. Por que ele exagerou? Por que
Deus exagerou então? Já estamos nesse diálogo. Testar a Deus nossa exagerou. fé nele. Não é porque eles fazem aquilo que a gente Porque nós precisamos. Porque Porque nós precisamos. ainda. Nós precisamos lidar com esses criminosos. Quando fala criminoso, não é só aquele que mata, não. Não. É aquele que mente, aquele que faz corrupção, Isso. aquele que fala mal, Aquele a que fofoca, rouba, a maledicência. É tudo isso. Afine com o seu ensinamento. Olha só. Então você está no meio dos criminosos para você aprender. Não é para entrar na deles. Se você entra na deles, você vai perder a progressividade da esperança. Aquela imantação, ela vai se perder. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Diz assim. Tadinho do mundo. Então, Rose, se você for boazinha hoje, você vai para um mundo onde não terão criminosos. Graças a Deus. Graças a Deus. Estou fazendo o que eu posso, que eu não posso, né? Estou tentando, né? Uma hora chega lá. Você tem agido assim, mais ou menos? Como é que você tem se comportado? Eu, graças a Deus, a minha consciência está em paz. Oi? A minha consciência está em paz. Sua consciência está em paz? Mas depende de como você considere a paz. Fazer o bem para os outros, fazer as orações para as pessoas, agir com benignidade, essas coisas por aí. Se você fez o L, Oi? se ela fez o L, Que isso? Que isso? já era. A consciência não está em paz. Que isso, né? Tá certo. Depois eu vou conversar com a Graça. Então vejam, né, a pauta que está aqui no quadro, ela nos mostra realmente como precisamos agir. Se estamos no meio de pessoas que inadvertidamente estão caminhando por espaços inferiores, estão traçando algo que não presta, nós precisamos saber lidar com esses espíritos que estão aí encarnados, compreendê-los, entendê-los e procurar ajudá-los. E não entrar na mesma participação. E aí eu entro no caso da materialidade. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Aquele que se liga à materialidade, ele é um criminoso dele mesmo. E você tem que ter cuidado para não se afinizar com esse tipo de ser, porque ele acaba te arrastando. Problema sério, né? E a gente vê muito disso por aí, né? Às vezes pessoas que estão com um pensamento adequado, com um pensamento bom, não está bom completamente, mas está bom. E aí vai para uma festa. Não, o fulano me chamou para a festa, vou lá na festa, vou ver, né, vou participar, né, fazer companhia. Aí chega lá e se deixa influenciar pelo outro que gosta de uma bebedeirazinha, né, que gosta de conversar o que não presta, e aí a pessoa está ali e acaba sofrendo aquela influência. Aí é que é o grande problema, porque todos nós somos influenciáveis, não tem como. E temos que saber ter esse domínio de não entrar na influência. Porque somos médiuns, né? E aí deixa-se partir para aquele caminho, né? Acha prazerosa aquela situação, e aí constrói um caminho de queda. Então tudo isso nós temos que estar atentos, né? Temos que estar atentos. Aí é criminoso de si mesmo, é autocriminoso, né? Ele se auto-coloca nessa situação problemática, né? E aí, o que acontece? Isso aqui.
serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Aí tem muita gente no momento que acha, não é, que ainda pode, com determinados erros que está cometendo, né, inclusive com relação à materialidade, não, que ainda vai continuar na Terra. Não vai. O mundo entra na faixa da regeneração. Então é diferente. Serão só beijinhos e abraços? Não, mas também é fuga da materialidade, cada vez mais, dos apegos, sabe? Os amigos espirituais têm nos informado muito a respeito disso. Eu coloquei na página do meu Face uma mensagem da Joana, que já tem tempo, de 2006, se não me falha a memória, grande transição. Está lá. E esses avisos já vêm acontecendo faz tempo. A página de Miséria que eu dei a vocês, aqui é um alerta para todos nós. É um alerta. Mas veja, são espíritos que já estão em determinado nível e que procuram nos ajudar com esses alertas. Nós temos que estar com muita atenção para não cairmos mais do que já caímos. Eu recebi uma mensagem da Joana que eu achei fantástica. Eu farei para o grupo todo. A gratidão. Nossa, que linda. Gratidão, né? Nossa, vale a pena parar por alguns minutos quando a gente tiver tempo para ver essa mensagem. Muito bonita. Perfeitamente. Há um livro da Joana só de gratidão, em vários sentidos. Esqueci o título do livro agora. É um livro bastante Em interessante. qualquer livraria encontra ele, né? Livraria espírita? Oi? Em qualquer livraria espírita encontra esse livro? Enquanto eu vou trazer o nome para você desse livro depois. Eu esqueci-me agora. Eu tenho Me esse livro. interessou, vou comprar. A personalidade retrata a força da anterioridade. Por que a personalidade retrata a força da anterioridade? Fácil, não? Não é fácil? Não é fácil? Fica na memória, né? A nossa personalidade não foi construída de acordo com caracteres que estão na nossa anterioridade? Então não tem como ser de outra maneira. Essa personalidade que está aqui, o Roberto que está aqui, não foi construído esse corpo de acordo com situações que estão na minha anterioridade? Não é o plenitude, não, né? Oi? Não é o plenitude, não. Não é plenitude, não. Não foi? Então, retrata a força da anterioridade. A anterioridade vai definir todo o perfil moral que o espírito deve trabalhar na atual existência, passando a fazer parte de seu eixo reencarnatório e de sua personalidade. Observem um detalhe. Há situações que elas estão sendo bastante repetidas, né? Com um texto um tanto quanto diferente um do outro, mas bate na mesma tecla, para que nós possamos gravar bem, porque é importante demais termos isso em nós para o nosso segmento, para a nossa continuidade na existência, a modo de podermos reparar o que até agora não conseguimos reparar. Reconsertar realmente. Veja que a anterioridade vai definir todo o perfil moral que o espírito deve trabalhar na atual existência. E a anterioridade define por quê? Porque a anterioridade é que vai dar o quê? Suporte. Vai dar o quê? É a anterioridade que vai dar o quê? O fato do espírito
Ele é extraído da anterioridade. Ele é extraído da anterioridade, o fato do Espírito. Então, não tem como não ser o perfil moral que o Espírito deve trabalhar na atual existência. Porque se extraiu da anterioridade questões que você vai trabalhar moralmente para melhorá-las. Simplesmente isto. Simplesmente isto. Não? Vai. Passando a fazer parte de seu eixo reencarnatório, do eixo reencarnatório, que vai gerar o planejamento reencarnatório, e de sua personalidade, que vai gerar um mapeamento genético. Acabou. Mapeamento genético do perispírito e do corpo físico. Você sabia, Graça, que o teu perispírito também está trabalhado para essa existência? Sim. Pois é. Tanto o corpo físico como o perispírito. Não tem como, porque o teu corpo físico está ligado célula a célula com o perispírito. Eu demorei a compreender, mas felizmente eu consegui entender que quanto mais a gente cuidar da nossa saúde, também materialmente, eu sei que eu não vou viver muito tempo mais, mas eu compreendi que se eu desencarnar de repente do jeito que eu estou aqui, não estou com a saúde 100%, mas não estou tão ruim como uma pessoa que está ali acamada no hospital. Vai acabar de consertar. Eu vou dar menos trabalho, né? Sim. Vai dar menos trabalho e vai ter menos trabalho. Eu estou pensando assim agora. Demorei a entender, mas agora não. Porque se você desencarna num leito de dor, de sofrimento, encravado ali no leito, você vai e vai para o hospital na mesma condição. E lá vão cuidar do teu perispírito até que você tenha condição de ir à vida, de ir à luta. Sim. Perispiritualmente, né, no local onde você estiver. Ou muitas vezes você está no local onde está recebendo a assistência, mas não é naquele lugar que você vai ficar, não é naquela colônia espiritual, não é naquela cidade espiritual. E você então é transportado para um local onde você vai realizar o seu trabalho. Porque já acontece comigo, eu muitas vezes, quando eu sinto alguma coisa, às vezes eu fico vários dias sentindo, ou depois, e vem assim na intuição, faz uma oração, coloca aí uma água fluidificada. E isso aconteceu comigo nesse domingo agora. Eu andei uns 3 dias um pouquinho caidinho. No domingo eu estava deitada, vendo até o programa de Eliane, uma dorzinha voada aqui desse lado, no estômago. Aí me veio o pensamento, vai lá, pega uma água fluidificada e passa aí. Aí eu passei a água e fiz a oração do responso de Santo Antônio, que é quem já foi católico como eu sabe a existência do responso de Santo Antônio, porque não faz mal a ninguém e eu faço até hoje quando eu preciso. Foi o remédio. E aí passou. Passou. Pois é, às vezes, e a maior parte das vezes, quando nós temos assim alguma dificuldade, como você está narrando, não é? E está com um pensamento bom, com um pensamento benigno, com um pensamento voltado para coisas boas, ideias salutares, os amigos espirituais começam a inspirar. E aí vem a inspiração. Não é? Aí você diz, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou fazer aquilo. O amigo está ali te inspirando, não é? Para que você reaja daquela maneira, daquela forma. É a ajuda espiritual que chega assim. Muitas vezes você calcula, sou eu mesmo que estou pensando, e não é. Você está recebendo a influência do amigo espiritual, não é? Procurando te ajudar. Sim. Isso aí acontece, né? Pega um pouquinho de água fluidificada, acho que eu vou beber água fluidificada. E aí, de repente, está mudando. Ele, inclusive, já vai potencializar aquela água que você vai beber. Sim. Energeticamente, ele potencializa
para o problema que você está tendo. A gente tem que pensar nisso tudo. Por isso é que é bom estarmos sempre com o pensamento voltado para o bem. Porque a ajuda é constante. Esse fio mental com a espiritualidade amiga, ele torna-se constante 24 horas se nós estivermos ligados em coisas boas. Eu até comentei com a minha irmã que eu devo tanto assim, Antônio, eu peço, já pedi tanto por mim e também pelos outros, né? Graças a Deus, na maioria das vezes que eu peço, eu alcanço. Que se eu andar de joelho a minha vida toda, eu não pago Santo Antônio. Não, você não vai pagar Santo Antônio, você não vai pagar ninguém, você paga você mesmo. O Antônio, eu não sei bem onde o Antônio se encontra nesse momento, né? Mas quando você pensa no Antônio, pode deixar que se não vier o Antônio, vem alguém para te ajudar. Então, às vezes você está na mão do Antônio mesmo. É isso aí. A anterioridade tem ressonância com a consciência. Nela estão circunscritas os fatos que a memória fornece para o avanço das experiências que o espírito almeja alcançar. Nós sabemos disso. Estamos vendo isso já há algum tempo, né? Anterioridade tem ressonância com a consciência. Ou seja, aquilo que está na nossa memória contínua, não é? Está em nós mesmos. Então não tem como deixar de ter ressonância. Somos nós. A nossa memória contínua somos nós. Então está tudo em nós. Você vai trazer para ficar latente na tua consciência existencial de acordo com o teu comportamento, de acordo com o que você estiver pensando, com o que você estiver atraindo para você. Mas você busca na tua memória contínua. Não tem como. De repente, digamos, você está com um pensamento terrível com relação a alguém, com raiva. Com raiva, se pudesse estrangular aquela pessoa. Aí está na tua memória contínua lá, tem fatos parecidos. Ah, se eu pudesse, eu pegava essa pessoa e matava, não sei o que. Você atrai, você traz a tua memória contínua. Mas, a tua existência, você se comprometeu, não é? E não agir dessa forma, e se melhorar nesse sentido raivoso. E de repente bate isso na tua memória existencial. Porque você assumiu esse compromisso está em você. E você começa então a contrariar esse outro pensamento inferior, negativo. E você não vai agir e vai partir por ele. Embora esteja, quer dizer, você já começou, de certa forma, a eliminar aquela energia sem vergonha safada que está na tua memória contínua. E começou a depositar algo diferente ali, eliminando, né? Quebrando a força daquela energia. Oi? Esse sentimento dá sofrimento para a gente, né? Não é bom. E quem atua nisso aí são justamente os vetores reencarnacionistas. A potência que você colocou em cada vetor reencarnacionista. A cada compromisso que você assumiu de sentimento ali. E automaticamente o teu corpo está preparado para você agir desta maneira, para você celebrar desta forma, desta maneira, para você mesma sentir. Falamos em celebrar na vez passada, lembra? Né? Ao invés de celebrar, precisamos sentir. É isso. Olha, você vê que há uma coisa vai sempre ligando a outra, não temos como fugir disto. Em suma, na realidade em que nós estamos, se nós conseguirmos um pouquinho de compreensão a respeito, torna-se muito fácil tudo isso de compreender.
Na anterioridade de cada ser está o registro histórico de seus atos. Já vimos isso. O conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o espírito. Já vimos isso. Então está aqui. Essas são imagens que são produzidas lá em Sacramento e que passamos por elas lá nos estudos que fazem. Na anterioridade está o registro histórico de seus atos. É a memória contínua. Certo? O conteúdo de sentimentos cujos valores agregados representam e personificam o espírito. Evidentemente. E tem um detalhe: não são todos os sentimentos que estão aqui que estão nos personificando no momento, não. Porque nós, nessa existência, não vamos resolver todos os problemas que precisamos resolver que estão na nossa anterioridade. Não vamos resolver todos. É através da anterioridade que o espírito se alimenta na progressividade da esperança. Olha aí. Parece repetitivo, né? Quanto maior é a construção, maior sua esperança de progresso. Isto implica num movimento que reorganiza as ondas mentais para o foco existencial. Quanto maior é a construção, maior é a sua esperança de progresso. Veja bem, eu tenho que fazer uma obra e eu me empenho na realização desta construção. Eu me empenho e vejo ela crescendo. Evidentemente, a minha esperança aumenta. A minha esperança aumenta. Isso implica no movimento que reorganiza as ondas mentais para o foco existencial. Essa minha esperança aumentando e eu vendo que eu estou conseguindo, que eu estou realizando, não é? Eu melhor me organizo mentalmente para o foco da existência. Ou seja, eu passo a me recordar de forma mais lúcida do que está na minha memória existencial. De forma mais lúcida, mais viva, mais plena. Porque eu estou vendo aquela construção crescendo, o progresso se dando. E a progressividade da esperança me faz que isso aconteça. O resultado das nossas boas ações. Aí a gente vê que realmente funciona. Perfeitamente, com certeza. Vejam que, falando em progressividade da esperança, anterioridade, memória existencial, não é? Existem várias colocações, tudo isso com o propósito realmente de que nós possamos sedimentar em nós esses fatores, a modo de realmente agirmos, né, da melhor forma, dentro do contexto que vivenciamos no momento. A personalidade muda à medida que o espírito adquire novas experiências que vão alterar sua performance moral, intelectual e espiritual. A personalidade muda à medida que o espírito adquire novas experiências que vão alterar sua performance moral, intelectual e espiritual. Mas a personalidade não é única. Oi? Mas aí agora eu me confundi. Pois é, eu sabia que ia confundir. Veja bem. Muda à medida, mas esse mudar é porque nós reencarnamos. Temos uma personalidade. Estamos usando essa personalidade. Mas espiritualmente, nós estamos trabalhando com essa personalidade no momento. Porque ela muda a cada reencarnação.
Então você ainda não tem aquele controle total da tua personalidade. Você não a utiliza nas suas características totais. Porque nós somos espíritos rebeldes ainda, certo? Nos comprometemos, fizemos planejamento, personalidade construída, vamos trabalhar com ela. Mas nós não trabalhamos plenamente como deveríamos com ela, não é verdade? Mas, conforme nós fomos aqui, né, à medida que o espírito adquire novas experiências, você vai se transformando e você vai usando a sua personalidade melhor. Você faz hoje da mesma forma que fazia no ano passado? É isso. É isso. É isso. Mas a tua personalidade está preparada para sempre você amanhã conseguir mais plenamente conduzi-la espiritualmente. Quantas besteiras a gente faz? Nós viemos aqui para fazer besteiras? Para falar mal do outro? Não é? É isso. Mas a cada passo que nós caminhamos, à medida que o espírito adquire novas experiências, não é? Que vão alterar sua performance moral, você melhora moralmente, intelectualmente, espiritualmente, você passa a usar a tua personalidade melhor. Então, a personalidade muda. Ela muda nesse sentido. Ela já foi preparada e você vai utilizá-la mais plenamente ou não, de acordo com a tua evolução espiritual. Aí, no caso, não seria nem tanto a intelectual, mas mais a moral e a espiritual. É isso aí. Porque às vezes a intelectual eleva, mas a moral e a espiritualidade. Mas sem você desenvolver essa daqui, sim, essa daqui fica estacionada. Sim, sim. Não tem como. Porque é o conhecimento que vai fazer você ter a compreensão do fato. Vai te levar a entender aquilo. Sem conhecimento intelectual, fica difícil. Aí alguém, uma vez eu falando dessa forma, alguém me disse assim: mas rapaz, eu conheço um cara analfabeto que entende de tudo. Escuta aqui, ele é analfabeto nessa encarnação, cara. Você sabe que ele aprendeu na passada, que ele agora está desse jeito porque ele precisa desenvolver alguma coisa? Precisa despertar, sendo analfabeto, para despertar para alguma coisa. O que eu não sei, pergunta a ele. Se ele conseguir te dizer. Coisa séria. Né? Por que a vovó pega a criancinha lá e começa a rezar com aquela ervinha e a criança fica boa? Acabou mal, meu filho, acabou. Pode levar sua neném, acabou. Por quê? Ela aprendeu alguma coisa? Ela andou na casa espírita esse ano, ela leu, não leu nada, mas ela traz algum conhecimento do passado. É isso. Né? Esse é o grande detalhe, né? É o que diz aqui. Então, a cada passo que nós conseguimos aprender mais, ter maior conhecimento, maior experiência, nós aproveitamos mais a nossa personalidade. Ela muda. Ela muda. Ela muda porque ela muda por quê? Ela muda não porque foi construída para mudanças, não, porque foi o mapeamento genético que está mudando, não. O mapeamento genético é um só, porque você está aprendendo a usá-la melhor pelo conhecimento espiritual que adquiriu. Então muda. Novos pontos de luz vão iluminando as áreas afetadas pelos pensamentos doentios. É isso aqui, olha. E isso é importante demais. Porque nós falamos muito, pensamos no corpo físico, mas pensa no perispírito. Pensa no perispírito. Porque nós temos que sair daqui tendo construído um perispírito melhor, mais luminoso, eliminando as manchas escuras. Porque o nosso perispírito é o retrato do espírito, o perispírito. Não para mim nem para você, mas para aqueles espíritos elevados que conhecem muito mais do que nós. Eles olham e já sabem o que está acontecendo conosco.
Ah, mas eles vão ler, não leem nada, eles olham ali está tudo, as marcas, as manchas, as cores plotadas no perispírito, e eles conhecem, eles sabem que aquela cor assim, naquele lugar, isso que significa isso, etc. Tem experiência, da mesma forma que nós vimos aqui, não é? Aquele especialista procurando o espermatozoide de acordo para ferir o óvulo. E olha, quantos espermatozoides tem numa ejaculação ali? Quantos? Milhões? E ele está vendo todos eles. E nós não conseguimos ver. Então veja, são espíritos especialistas em cada setor. Para nós é uma coisa espetacular, para eles é simples. Eles já evoluíram a esse ponto. Eles olham e vê lá, né? E como estávamos falando aquela vez, viu aquele espermatozoide lá, devagarinho, sem vergonha, safado, não quero nada com calma. E de repente ele, injeta o fluido que ele sai, vira aí torcena. E vai no óculos, na frente de todo mundo. Ganhou a corrida! É assim que funciona, né? Veja, eu acho tudo isso muito sensacional, é bacana demais. Todos nós aqui vencemos essa corrida. Pois é. Ah, Deus do céu, vamos usar mais esse quadro. Esse quadro aqui é o quadro que nós vamos parar cada hora. Oi? Só se consegue essas maravilhas estudando. Ah, perfeitamente. Importante demais isso. Sem outra forma, não tem outra forma de conhecer. Não tem outra forma. Né? Quando falta a verdade. Lembra, nós estudamos esse livro, paramos num determinado capítulo, que eu não me lembro qual agora. Estava no final. No final, mas nós vamos voltar para ele. Mas antes dele ainda tem tanta coisa, nós vamos ver desencarnação, vamos ver matrizes, sentimentos, enfim. Quando falta a verdade, ao fazer seu planejamento reencarnatório, o espírito elege os quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho. O ser se entristece, ficando sujeito às várias influências provindas de seu próprio passado e das influências obsessivas. Que situação, hein? Elege os quadros mentais que devem ser iluminados pela verdade. Pela verdade, ou seja, aquilo que projetamos, aquilo que pautamos no nosso planejamento, precisamos realmente ter um maior compromisso com tudo isso. E agirmos sempre para melhor. Quando isso não acontece, esses quadros perdem o brilho, perdem aquela energia de vencer, perdem a progressividade da esperança. O ser se entristece, ficando sujeito a várias influências. É aquele ser, aquele espírito que se deixa abater pelas situações da vida. Aquele desenho que tem, né? Um azar, como é que é? Pois é. Esse está lascado. Né? O azar, não sei o que, pois é. É esse tipo de espírito, né? Ele faz essa atração obsessiva, né? E olha só, ficando sujeito a várias influências provindas de seu próprio passado, aquilo que estávamos falando há pouco, aqueles fatos sem vergonhas e safados que todos nós ainda temos energias na nossa memória contínua. A gente, eles veem a consciência do momento e aí funcionam. E aí
você começa a ter pensamentos ainda mais inferiores. Ah, isso aí está uma porcaria, isso não presta. Opa, o amiguinho está passando. Opa, é ali, olha lá. Encosta. Aí começa a te fazer companhia. Aí vai embora, vai ver se dá o outro, daqui a pouco ele volta para ver como é que você está, que joga um pouquinho mais de influência, né? De repente fica ali contigo um tempinho, você começa a pensar uma porção de coisa, ele está pensando contigo, está te influenciando, você está pensando aquele monte de porcaria, e ele está te ajudando, né, para você sedimentar bem aquilo. Aí diz, pô, vamos embora que ela já está preparada. Aí vou embora com o outro. Aí, é isso aí. Aí você fica, opa, perdão. Aí você fica sob esse domínio das influências obsessivas. E vou dizer mais. Tem muita gente desse jeito. Mas é muita gente desse jeito. E que não dão conta. E que não dão conta. Não, mas eu vou na casa espírita, eu estou sempre lá. Eu rezo, vou na casa espírita, saí depois. O que você faz? Como é que você age? Que caminho você toma? Não basta vir na casa espírita, não basta rezar. Tem que ter pensamentos salutares, agir de forma de acordo com o que está procurando aprender. Tudo isso. Muito bem. Mas fica para o próximo encontro, né? Nós voltaremos a esse quadro, que é o último que nós estamos vendo hoje, e nós passaremos aos quadros seguintes, vamos rever. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Quem tem o que dizer, diga. Pode falar, Rose. Estou vendo que você está me olhando, de repente está aí latente. Pode falar. Nada hoje mais. Nada, Graça. Tem uma moça do nosso morado e me fez uma pergunta se ia ter alguma coisa aqui no carnaval. Eu falei com ela, não sei dizer por enquanto, mas como eu sei que o senhor carnaval não afeta em nada, né? Se tiver no dia de carnaval o encontro, eu estarei aqui para o encontro. Mas não tem não, que eu já vi. Sim. Tem após a quarta-feira de cinza, que é a quinta-feira. Aí então eu falei para ela, eu vou perguntar, depois eu mando de volta. Quinta-feira, após quarta-feira de cinza, certamente estaremos aqui, com certeza. Agora, se vai ter algum movimento lá em cima durante o carnaval, eu não sei te dizer, porque eu não faço parte da diretoria. Se alguma coisa vai ser realizada aqui, eu não sei te dizer. Vai ter uma realização sim, acho que é 19, 20, 21, me parece. Aonde? Aqui em cima? Não sei se é lá em cima ou se é aqui. Não sei te dizer. Mas é aqui. O Maxwell está sabendo disso. O Maxwell colocou no Maxwell está sabendo, vamos fazer esse registro de carnaval. Aonde? O ENEF. Sim, então vamos usar a sala aqui. Bom. Eu tenho, né? Então nesse dia precisamos tirar essas coisas daqui, não né? Porque nenhum, não sei como é que vai ser. Mas tudo bem. Vou fazer. Muito bem. Vou conversar hoje vou falar com o Maxwell, que eu vou reclamar com ele do nosso bebedouro. Eu vou perguntar a respeito na próxima quinta-feira, eu direi. Na próxima quinta-feira, que é dia. Hoje é 9? Então é 16, né? 16, No dia 16 você terá a resposta. Jesus. Bom, então vamos finalizar o nosso encontro agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento que aqui estivemos. Vamos fechar os nossos olhos, colocando na nossa tela mental a imagem de Jesus. Mestre, muito obrigado por mais esta oportunidade. Como sempre te agradecemos. Te agradecemos
pelos conhecimentos que nos chegam, pelas informações que deixastes e que estamos procurando desenvolvê-las e segui-las. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Aos amigos espirituais que sempre nos ajudam e nos amparam, também os nossos agradecimentos, a nossa gratidão. Muito obrigado, queridos irmãos. Obrigado a todos vocês que estão nos visitando. E nos visitem sempre. Nos visitem sempre, emanando essas cargas fluídicas, benfazejas, a modo de nos amparar, de nos ajudar no desenvolvimento e no entendimento das lições que são apresentadas. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Obrigado à falange do nosso querido Eurípides. Muito obrigado, queridos irmãos. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Terminou mais um encontro